Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Pode se sentar, sente aí. Você já deu bom dia para o seu irmão que está do seu lado aí? Já dá bom dia para ele aí. Queridos, que alegria, viu? Alegria receber esse desafio de estar ministrando a palavra aqui, mandar um abraço. Sei que eles estão assistindo, a pastora Denise e o pastor Ale Dias. Um abraço para vocês e obrigado pela confiança e pela honra de sempre, viu? Obrigado pela história que a gente tem construído juntos. Estou muito feliz mesmo. Bom, queridos, já deixa eu pedir, abra lá em Ezequiel capítulo 37 e segure aí. Você pode pôr a imagem para mim? Por favor, meu amigo. Põe aquela imagem lá do... Isso. Põe aquela imagem, por favor, amigão. Isso, tá aí. Não vão se assustar, tá, queridos? Abriu aí? O que está escrito aí, queridos? 1, 2, 3. Não, tá baixo. 1, 2, 3. Profetiza. Esse é o tema que nós vamos falar hoje, queridos, sobre profetizar. Olha que a palavra de Ezequiel, no capítulo 37, ele começa nos dizendo, e eu vou começando a ler aqui, versículo 1, está aí? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, vocês vão ministrar comigo a palavra hoje, tá? Ele me fez andar ao redor, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície de vales estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. E então ele me disse: profetize. O que ele disse? Profetize. O que ele disse? Profetize. Para que esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ou ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês, porei tendões sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu vou ficar aí até então. E depois eu vou continuar. Na palavra do 37 de Ezequiel, queridos, retrata a visão que Ezequiel teve sobre um vale de ossos secos. É esse daqui que estava na foto aqui que você pode ver. Era mais ou menos essa visão que Ezequiel teve. Foi essa visão que Deus deu para Ezequiel. Para nós, queridos, pode até achar meio, muito forte essa cena. Mas eu posso começar dizendo uma coisa, queridos. É assim, com muito respeito, queridos, que o Espírito de Deus tem colocado a gente. A gente tem andado em meio de vale dos ossos secos, queridos, sem perceber. Isso simboliza, queridos, na história e na palavra, a desesperança e o desespero do povo de Israel que estava no exílio, que estava passando pelo exílio. Sabe por que eles passaram também por essa fase de exílio lá na Babilônia? Porque os babilônicos pegaram e fizeram uma atrocidade sobre aquela cidade. Foi pelo pecado e a desobediência que aquele povo teve. E aí, queridos, infelizmente o povo teve que sair de suas casas e até mesmo ser disperso, queridos, para outras cidades, para outros lugares. E aí, numa visão, Deus mostra para Ezequiel toda essa realidade, que foi essa realidade. Posso começar falando algo para você, queridos? Quantos de nós aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ele tem levado a gente a andar em meio de vales de ossos secos? Posso dizer uma coisa para vocês, já respondendo aquilo que eu queria que vocês respondessem? A todo tempo. Mas a minha pergunta é: o que a gente tem feito? O que a gente tem feito quando a gente anda no meio desses vales de ossos secos?
O que é o vale dos ossos secos, queridos? Eu falei para vocês, a desesperança das pessoas, o desespero, o sofrimento, a tristeza que as pessoas vivem, até as coisas que acontecem no nosso derredor, queridos. O que a gente tem feito? Até mesmo quando você está dentro da sua empresa e acontece alguma coisa, queridos, não está nada naquilo que eu ia colocar agora no meu script que eu faço, queridos, porque eu sou muito ruim. Se eu não colocar no papel, queridos, não sai nada. Mas eu posso te dizer, queridos, o que você tem profetizado nas circunstâncias que têm acontecido na sua vida? Porque, queridos, hoje a gente vive numa sociedade, eu estava falando numa pregação que eu fiz uns dias atrás, que a gente não precisa pregar nada negativo, falar nada negativo, a gente já vive dentro de um sistema negativo. Mas o que a gente tem feito de diferente nesse meio desse sistema negativo? Entrado no meio do sistema e fazendo parte do meio, ou a gente tem sido diferente? Você sabe por quê, queridos? Quando Deus dá essa visão para Ezequiel, eu já vou falar para você o que estava acontecendo também, não só com o povo, mas também com Ezequiel. Ezequiel estava passando pelo mesmo processo do povo. Ele estava desanimado, ele estava triste, porque ele também estava vendo as pessoas passando por aquele momento. Mas posso te dizer uma coisa, queridos, eu posso começar a profetizar, mesmo na sua tristeza, mesmo na sua angústia, Deus vai te levantar para você fazer algo por alguém. Esse é o nosso feito, queridos. Esse é o nosso chamado, porque eu posso te falar uma coisa, a gente sempre vai sofrer em algum aspecto, em alguma área da nossa vida, mas se a gente parar e entrar na negatividade só porque nós estamos sofrendo, eu não vou fazer nada porque eu estou sofrendo, Ju, porque eu estou passando, posso te dizer, queridos, aí sim você vai entrar no sistema, porque é isso que o sistema quer, é isso que Satanás quer, te trazer as coisas, colocar as coisas sobre a sua frente, sabe o que ele quer fazer? Parar você. Você está vivendo isso, então para de fazer isso. Você está passando por isso, então para de fazer isso. Não, queridos, o Senhor está falando assim, cara, mesmo que você está passando, o que ele diz na palavra que nós lemos? Profetiza. Profetiza. E cara, isso é muito doido, queridos, desculpa o termo chulo falando assim da palavra, mas isso é muito louco para nós, isso é viver a loucura que Deus quer que a gente, Ele chama os loucos para confundir os sábios, isso sim é loucura, para muitas pessoas, queridos, isso vai ser loucura, Ju, porque as pessoas vão saber da nossa história, vão ver o que a gente está passando, e a gente está lá, não, eu vou conseguir, não, eu vou passar por isso. A gente vai ver os nossos irmãos aqui passando por alguma coisa, enquanto um está profetizando coisa ruim, a gente vai estar falando, não, ele vai passar por isso, ele vai vencer isso, ele vai romper isso, ele vai mudar isso, o casamento dele sim vai ser transformado sim, vai ser regenerado sim, em nome de Jesus. É isso, queridos, o profetizar é isso. Mas eu posso te fazer uma pergunta, quantos de nós estamos fazendo ao contrário? Vivendo o sistema de reclamações, o sistema de ver uma coisa que a gente pode mudar com as nossas palavras sim, porque a palavra de Deus diz que as nossas palavras têm poder sim, mas depende daquilo que você vai profetizar. Aí eu pergunto, o que nós temos profetizado para esse mundo, para essas pessoas e para as circunstâncias que estão em volta de nós? Até mesmo na nossa vida, queridos. Queridos, é doideira o que eu vou falar para você, mas eu trago algumas coisas que acontecem lá dentro da minha empresa, porque eu estou vivendo aquilo dali ali dentro. Eu vejo tanta gente reclamando, eu vejo tanta gente falando, a minha esposa, o meu homem, que não sei o que é isso, que é aquilo, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, aí olha alguma situação da empresa, em vez de profetizar e falar assim, cara, isso vai mudar, isso vai dar jeito, não, a cabeça daquelas pessoas vão mudar, vai fazer, não, é só falando, cara, que ruim, que horrível, isso daqui não vai para lugar nenhum, isso daqui não vai fazer nada, isso não vai acontecer em nada. Queridos, sabe o que a gente está fazendo? Sistema. Enquanto Deus está chamando a gente para uma obediência de profetizar. A visão de Ezequiel, querido, no entanto, traz uma mensagem de esperança e de restauração, através da poderosa palavra de Deus, sim ou não? Sim, o livro de Ezequiel ele foi escrito no período do pós-exílio, foi no pós-exílio, a galera já tinha passado aquela situação, aí o povo esqueceu do Deus que eles tinham e começaram a reclamar, queridos.
Aí Deus tem que levantar uma pessoa e falar assim: filho, olha como que está a situação do povo, está assim, mas, filho do homem, esses ossos podem se reviver, podem ser transformados? Aí Ezequiel diz para ele assim: o Senhor sabe. Aí é nessa pergunta que eu perguntei para o Senhor: por que Ezequiel? Por que o Senhor levantou ele para fazer isso, para dar essa visão para ele? O Senhor falou assim para mim, assim, querido, porque ele estava passando a mesma situação, mas essa situação eu queria que ele tivesse uma experiência comigo ainda maior, para que ele pudesse fortalecer na palavra e nas atitudes dele aquele povo. E foi assim que aconteceu, queridos. E foi assim que aconteceu. Aí eu digo para você, queridos, como que nós estamos hoje? O que a gente tem feito hoje, queridos? A gente tem sido um Ezequiel da vida, ou a gente tem sido outras pessoas daquilo que Deus não quer que a gente seja hoje? Existem 2 pontos nessa pregação e eu queria trazer para vocês, queridos. Mas, quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor trouxe na minha mente, na minha memória, uma coisa que a minha mãe fez e falou para mim quando eu me converti, queridos, em 2010, que eu entreguei totalmente a minha vida para Jesus, porque eu vivia no candomblé, na umbanda, vivia no mundo tocando, eu era músico praticamente profissional, e aí, minha mãe estava orando por mim já há 7 anos, eu não sabia. A minha mãe disse, quando eu fui na igreja com ela, a primeira vez que eu fui na igreja com ela, na igreja onde que ela estabelece hoje, onde ela está hoje, na Assembleia de Deus, de lá de Vila Rica, lá no Brasil, ela disse: enquanto ele chegava, enquanto ele estava no mundo, eu estava aqui de joelhos abertos dizendo: pai, o filho é seu, mas eu profetizo que uma hora o Senhor vai abrir os olhos dele, e o Senhor vai transformar a vida dele como o Senhor me prometeu. Cara, ela começou a profetizar. E sabe qual é o mais chato, querido? A gente tinha a nossa cozinha, e tinha os armários da cozinha, e aí lá em cima dos armários eu coloquei uma imagem de uma escultura dos deuses que eu infelizmente eu adorava, e deixava umas velas lá em cima para acender naquilo que eles iam me dizendo. Isso no candomblé, na umbanda. A minha mãe disse que toda vez que ela passava ali na frente, ela dizia: você tem dias e você tem hora para sair daí. Você tem dia e você tem hora. Ela falou que ela apontava para aquilo dali e profetizava: você tem dia e você tem horas para sair daí. Sabe por quê, queridos? Que é o profetizar, queridos, que nós precisamos começar a fazer. Porque minha mãe podia falar assim: fica aí. Podia dizer para mim, queridos: vai lá, segue a sua vida, faz o que você quiser, mas se acontecer alguma coisa, isso vai ser problema seu, não coloque Deus no meio. Não, queridos, ela não fez nada disso. Ela ficou calada e só profetizava. Ela não falou nem nada para mim daquelas esculturas. Ela só falava assim: pai, isso daqui tem hora e tem tempo para ficar aqui. Você vai sair daqui, porque o meu filho é do Senhor, e eu sei que a promessa que o Senhor me fez, o Senhor vai cumprir, e isso vai sair, e meu filho vai ser regenerado. Posso te dizer? As palavras dela foram tão fortes que todos os filhos hoje estão no caminho do Senhor. Todos, queridos. E bem-vindo, eu era a ovelha negra da família. Era aquele que me profetizava, enquanto minha mãe estava profetizando as coisas tops, algumas pessoas da minha família estavam profetizando coisas ruins. Eu já cheguei a ouvir, estava saindo todo de branco para ir para o candomblé, para a umbanda, lá para o centro, e uma das pessoas disseram assim: ixi, aquele dali nem Jesus dá jeito. E eu ouvi, queridos, isso me marcou, não negativamente, não marcou negativamente porque eu não conhecia Jesus ainda, eu só ouvia falar, eu não conhecia, eu só ouvia falar. Mas eu posso ter certeza, queridos, para a vida daquelas pessoas que profetizaram aquilo na minha vida, marcou a vida delas, porque quando elas me vê hoje como um pastor para a honra e glória do Senhor, não é mérito meu, é mérito dele, foi ele que me derramou isso sobre minha vida e sobre a minha casa, queridos. Com certeza eles devem pensar nessas coisas. Você sabe por quê? Enquanto uma profetizava: você não vai conseguir, esse Jesus não dá jeito, minha mãe estava lá: você tem hora e tem tempo para sair daqui, porque o meu filho é meu. É assim, queridos. É assim, queridos. Posso te falar uma coisa, queridos? No fundo do meu coração, quantas das vezes, queridos, eu tive uma discussão com a Luciana, em vez de eu profetizar, eu falava outras coisas. Quantas das vezes, enquanto era para me profetizar: pai, muda essa sua situação vai ser mudada, o Senhor vai mudar essa situação, a gente vai se restaurar, porque não adianta só jogar para o lado oposto, a gente precisa jogar para nós, porque o erro só não está lá, está aqui também.
Pai, muda essa situação, muda-nos naquilo que a gente precisa mudar. Assim não, queridos, eu só estava falando outras coisas. E posso te falar, essa pregação que eu tive aqui, cara, o Senhor me deu assentado nessa cadeira, num tempo de louvor. Gabriel, obrigado, viu, amigão, pelo louvor. Porque através do seu louvor o Senhor me deu essa pregação, me deu essa palavra aqui, queridos. Eu não tirei de nenhum lugar, o Senhor me deu sentado nessa cadeira aqui. E quando eu falei para a pastora Denise, ela falou assim, cara, você precisa pregar isso. Eu falei, pastora, o Senhor está me deixando louco com essa palavra, que quase 3 semanas aqui doido, pesquisando, olhando, vendo as coisas. E o Senhor fala assim, cara, você precisa profetizar. É isso que eu estou chamando o meu povo, é para profetizar. O sistema está aí, queridos. O que vocês precisam fazer é profetizar. Profetiza, queridos. Profetiza sobre a sua casa. Olha o cenário que nós estamos. Olha o tanto de coisas que nós precisamos profetizar nesses dias. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Prega comigo, queridos. Sim ou não? Sim, queridos. Tem tanta situação que a gente precisa profetizar. Coisas ruins já acontecem. Samuel, já acontece, o que a gente precisa fazer é profetizar, queridos. Não vai acontecer coisas más no mundo já mal, não acontece, porque já está acontecendo. Agora o que nós precisamos fazer é levar um bem maior para essas pessoas. Sabe por quê? Porque você só está aqui porque alguém profetizou por você, profetizou por mim. Nós precisamos profetizar, queridos. Não interessa, desculpa o termo chulo, não interessa o cenário, Gabriel, que a gente viva, não interessa o que a gente está passando, queridos, vai passar, eu te garanto isso, mas vai passar se você começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Profetiza. Se eu estiver gritando, você diga um amém. Olha, estou gritando, desculpa, meu amigo, desculpa pelos seus tímpanos, estou brincando. Os pastores fazem essas brincadeiras também, principalmente a Denise, viu? A pastora Denise. Queridos, nós precisamos voltar a profetizar. Eu poderia trazer muitos cenários bíblicos aqui para você e dizer assim, cara, o profeta tal fez isso, João fez isso. Cara, você quer mais João, que profetizou na vida das pessoas, e ele não profetizava uma coisa, ele profetizava muitas. Ele profetizava muitos. Eu vi umas pessoas falando assim, o João Batista que pregava no deserto. Que nada, queridos, ele pregava para desertos. O deserto era só um exílio para ele receber de Deus aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele saía pelas cidades dizendo, vai cara, se reconcilia com Deus, mude seu coração, mude sua posição, mude suas veredas, queridos. Porque o Messias, ele está vindo. Ele só veio para abrir o caminho, ele veio profetizar a vinda do Messias, abrir o caminho para o Messias, queridos. E posso te dizer, se você olhar por um olhar bíblico, é isso que nós estamos fazendo, porque já ele está voltando, queridos. Os sinais estão aí. Eu não vou nem entrar no mérito de Apocalipse, de escatologia, essas coisas, porque é muito mais embaixo, mas Jesus está voltando, queridos. E nada nós estamos fazendo isso mesmo, abrindo o caminho, profetizando, queridos, para a volta dele. Não só para a gente se encontrar com Ele, não, querido, nós precisamos profetizar para que outras pessoas também se reencontrem com Ele. Só nós, seria mesquinhez da nossa parte, queridos. Só nós, não, eu quero, eu vou, não, queridos. Nós, a igreja somos nós, não somos eu, somos nós, queridos. Então profetiza. Queridos, eu sei que uma pessoa desanimada, é difícil fazer alguma coisa, sim ou não? Quando ela está para baixo, ela está triste, sim ou não, queridos? Sim, mas posso te falar, queridos, o mundo jaz do maligno. Bem-vindo ao sistema de tristezas, de desespero. Bem-vindo, queridos. Então, queridos, é isso que tem que reacender em nós, passar por coisas. O próprio Jesus falou, vocês vão passar por muitas coisas, mas calma, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e eu vou ajudar vocês a vencer, vocês vão vencer. Ele já estava profetizando, queridos, algo para nós. Vocês vão vencer. Ele já meio que só faltou ele falar, cara, eu profetizo que vocês vão vencer. Para que ele vai profetizar se ele é o próprio profeta das nossas vidas, queridos? Então, queridos, comece a profetizar. Sabe o que eu queria fazer com vocês, queridos? Eu não estou chegando nem no final e eu não comecei nem minha pregação. Eu queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto só. Olha o cenário. Eu não sei se é da sua vida, eu não sei se é da sua casa, se é da sua família. Eu não sei se é de mudanças, queridos, eu não sei. Mas dá uma profetizada aí.
para aliviar o seu coração nessa manhã. Dá uma profetizada aí. Profetiza. Profetiza, porque o Senhor quer que você saia daqui leve, queridos. Sem bagagem, sem pesos. Dá uma profetizada aí rápida. Queridos, profetiza. Queridos, eu sei que você vai sair daqui hoje totalmente com o seu pensamento diferente. Profetiza, queridos. Profetiza, queridos. Profetiza. A seguir a tudo isso, querido, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: será que é possível que esses ossos voltem a ter vida? Deus manda Ezequiel profetizar naqueles ossos, aqueles que voltariam a ser transformados, e Ele está dizendo das pessoas que seriam transformados. O Senhor perguntou isso para Ezequiel, sabe por quê, queridos? Como eu falei para vocês, porque ele é um dos que estavam desanimados, estava abatido. Aí olha para a palavra: filho do homem, será que esses ossos possam reviver? Ele, sim, Senhor, tu sabes. Ele respondeu, então... Ele respondeu daquele jeito, porque ele estava igualzinho àquela galera, queridos. Ele estava igualzinho àquela galera. Mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida, queridos, mesmo abatidos, mesmo desanimados, para fazer algo, a vontade de Deus, e abençoar a vida das pessoas e profetizar. Porque eu e você estamos aqui nesta manhã, querido, ouvindo uma palavra de Deus, porque alguém profetizou, como eu falei para vocês, alguém profetizou por mim, por você. Eu sei quem profetizou por mim, eu sei quem estendeu a mão por mim, queridos. Enquanto as palavras negativas vinham, as pessoas, pessoas estavam ali, eu e ela, a seguir, fazendo as coisas, mas enquanto as pessoas estavam profetizando, eu estava rompendo, eu estava vencendo, queridos. Eu estava tendo uma transformação. Saindo do candomblé, eu saí da música, e aí, queridos, aí a minha vida começou a ser transformada. Eu conheci a Luciana, e a gente começou a namorar, noivamos, nos casamos, e olha que eu tinha falado, cara, tinha profetizado para a minha vida mesmo, certo? Falei, cara, nunca mais eu não vou casar, eu não vou nem querer mais ninguém da noite, não caso. Falei para minha mãe, não caso. Minha mãe riu, aquela risadinha de profeta. Eu falei assim, não caso, mãe, não quero. Conheci a Luciana, 1 ano e meio, casamos. Não sei se ela profetizou, mas eu estava profetizando para não casar. Queridos, nós precisamos começar a voltar a trazer palavras positivas para nós. Nós precisamos começar a liberar, Samuel, palavras positivas para as pessoas. Porque era isso na história que Deus queria que Ezequiel fizesse, queridos. Deus não estava vendo aquilo que ele estava passando, Deus estava olhando e falando, cara, eu sei que você está passando, e posso te falar, quanto mais ele profetizava, sabe quem que era abençoado, queridos? Não era as pessoas, era Ezequiel. As pessoas estavam sendo profetizadas, mas aí sabe quem que estava mesmo se erguendo mesmo de verdade? Era Ezequiel. Quando você profetiza para alguém, queridos, o benefício é mais seu do que as pessoas. Quando você ora por alguém, querido, o benefício da oração é mais para você do que para as pessoas, porque as pessoas estão recebendo uma bênção, e você está recebendo cada dia mais, sabe o que? Experiências, e as experiências começam a transformar a sua fé, aumentar a sua fé. Precisamos profetizar, queridos, na nossa casa, no nosso casamento, as pessoas, na família, queridos, nós precisamos profetizar nas nossas nações. O pastor Sidão estava aqui, ele ativou algo em mim que eu já estava fazendo, mas não com tanta intensidade. Ele veio aqui e falou todas aquelas coisas do Egito, e aquilo começou a soar algo no meu coração. Eu falei, cara, nós precisamos profetizar pelo Brasil, César, por Portugal. Nós precisamos profetizar aonde estão os profetas, aonde os senhores estão levando as pessoas para levar o evangelho, queridos. Nós precisamos ser um pouco de escudo para essas pessoas.
O escudo maior é o Senhor, mas nós precisamos também revestir essas pessoas de oração. Nós precisamos orar pelos pastores dessa casa, pela pastora Denise, pelo pastor Ale Dias, queridos. Vocês não sabem o que eles passam, queridos. Eles não falam, mas eles passam. Eu sei o que eles passam porque eu também sou pastor. Vocês precisam, nós precisamos orar por eles, cobrir eles de oração, revestir eles, queridos. Vocês já assistiram aqueles filmes do Spartans? Já assistiram? Aqueles filmes de guerra? Quando o tenente ou o capitão ele fala assim, mira de escudos, aí eles vêm, queridos, e eles fecham, eles cobrem cada um com o seu escudo, eles fazem uma cortina de escudo. É isso que nós precisamos fazer por esses pastores e por outros pastores que estão em outra nação, com as nossas orações, profetizando, queridos. Nós precisamos virar uma tocha humana, queridos, na mão do Senhor. Sabe quando a gente vai virar uma tocha humana na mão do Senhor? Quando a gente começar a profetizar, quando a gente começar a liberar palavras para as pessoas, queridos. Aí você vai ver a gente virar uma tocha humana. Você vai chegar nesse culto aqui, as coisas negativas podem acontecer, você vai chegar assim, você vai chegar vibrando, você vai chegar voando aqui, e nada vai tirar você do centro, desse fogo que você entrou. Mas você precisa, eu e você, nós precisamos profetizar, queridos. Isso começa na nossa casa, queridos. Mas, queridos, é profetizar e prática, profetizar e prática. Eu estava falando para o Luciano que o Senhor começou a me lembrar, quando eu comecei a profetizar na minha casa, Ele falou assim, cara, você está profetizando, agora você precisa começar a fazer. Aí eu me lembrei das pequenas coisas que eu fazia para a Luciana que eu deixei de fazer. A primeira coisa foi abrir abrir a porta do carro para ela. Eu fazia isso direto, queridos. E muitas pessoas começaram a fazer isso depois que eu comecei a fazer isso lá no Brasil. Sabe por quê, queridos? Aquilo que você profetiza vai abençoar, mas aquilo que você faz vai abençoar muito mais as pessoas. E quer ver as pessoas te seguir, olhar para você e falar, cara, eu me espelho naquele cara. É quando você profetiza, mas também você faz. Então, queridos, comece a fazer, comece a profetizar, mas faça também. Que aí você vai ver, queridos, as pessoas te olharem. Não é olhar para ficar jogando confete, não, queridos. É ter você como um espelho. Queridos, posso te falar uma coisa? Eu e você como cristão, como servos de Deus, nós precisamos ser espelhos para outras pessoas, Samuel. As pessoas olhar para nós e falar assim, cara, eu vejo um verdadeiro homem de Deus, eu vejo uma verdadeira mulher de Deus nessa mulher. É isso que as pessoas precisam começar a olhar em nós. Mas nós precisamos começar a profetizar e fazer, queridos. A primeira estrofe que eu trouxe, o Senhor nos abre os nossos olhos para a gente começar a profetizar. E a segunda, queridos, Ele começa a nos estimular a fazer. E aí o Senhor começa, no capítulo 39, 10, o Senhor começa a dizer para Ezequiel o que ele precisava fazer. Ó, filho do homem, profetiza aí, que virá carne sobre esses ossos. Aí ele começou a profetizar, assim diz o Senhor, vale dos ossos secos, vem a carne, começou a vir, queridos, e o corpo começou a ser construído. Olha a construção que nós fazemos com as nossas palavras, com obediência, queridos. O foco também aqui é a obediência. Porque Deus poderia ter dado essa visão para Ezequiel, e Ezequiel nada teria feito se ele não quisesse. Mas pela obediência e pelo temor, não só por ser um profeta que ele era, mas também por um homem humano que ele era também, e falho também que ele era, queridos. Ele poderia falar assim, cara, não quero fazer isso, não vou fazer isso por esse povo, eles que se virem, não. O Senhor falou assim, cara, profetiza sobre esses ossos secos. Ele começou a profetizar e as coisas começaram a acontecer. A carne, aí veio a cartilagem, aí veio a pele, aí veio as veias, queridos, e o corpo começou a se transformar. Olha para você, queridos, não é do jeitinho. Se você for olhar, não é do jeitinho que nós estamos aqui, que foi transformado. Olha para você, você tem pele, não tem? Olha aí para sua mão, olha o sangue quando você aperta a sua mão e você abre a sua mão, olha o sangue correndo entre seus dedos. Foi assim que aconteceu com eles, queridos. Foi assim que aconteceu com eles. Aí depois, não satisfeitos, os corpos todos perfeitos, ele falou assim, agora, queridos, você precisa soprar o sopro da vida agora, o sopro do Espírito Santo. Aí diga aí para os 4 ventos, para os 4 cantos aí dos ventos aí, e profetiza. Sabe o que acontece, queridos, nesses dias? A gente tem profetizado para as nossas vidas só coisas carnais. Sabe o que quer dizer coisas carnais? Coisas. Senhor, eu profetizo que eu vou ganhar aquele carro, aquela Ferrari.
eu profetizo que eu vou ganhar aquela Mercedes. Recebe, queridos, que eu já estou profetizando. Eu profetizo que eu vou ganhar aquela Porsche. Eu profetizo que eu vou ganhar aquela casa dos sonhos. Eu profetizo que eu vou trabalhar e vou ser um bom empreendedor. Eu profetizo que eu vou ser rico nessa nação, porque a sua palavra diz que o Senhor me trouxe para cá para viver o melhor dessa terra, tá, queridos? Legal. Isso é as coisas carnais. Mas aí tem uma outra parte da história que as pessoas não pregam, que é a parte espiritual, quando ele começa a dizer, cara, agora você vai pedir para espírito, você precisa profetizar espírito. Ele começa a profetizar. Querido, sabe o que acontece? A gente não tem profetizado mais coisas espirituais para a vida das pessoas. Quanto tempo faz que você não profetiza algo espiritual sobre a sua vida? Porque as coisas profetizadas começam com a gente, queridos. Não começa a profetizar para a pessoa, não. Você começa a profetizar para si, para você ter a certeza de todas as coisas sobre Deus e você começar a profetizar sobre as pessoas. Quanto tempo faz que você não profetiza algo espiritual sobre a sua vida? Quanto tempo faz que você não fala assim, pai, eu preciso disso, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero isso, eu quero aquilo. Quanto tempo faz que você não pede isso, queridos? Esses dias eu estava conversando com um pastor lá do Brasil, e ele me perguntou, cara, o que você tem orado nesses dias? Eu falei, cara, eu tenho orado para o Senhor me mostrar demônios. Ele, cara, você é doido? Eu falei, não, você é doido, cara. Eu preciso profetizar para que o Senhor me mostre os demônios, para que eu possa libertar essas pessoas desses cativos. Porque só assim, se o Senhor abrir minha visão espiritual, queridos, eu vou conseguir libertar, não é só com a minha oração, mas eu queria que Deus abrisse os meus olhos espirituais, como um pouco eu tenho, para que eu possa libertar essas pessoas desses cativos. Ele falou, cara, você é doido mesmo. Eu falei, doido não, queridos, eu preciso cumprir aquilo que Deus tem chamado para mim. Eu tenho um chamado pastoral, queridos, então eu preciso pedir coisas espirituais, porque as coisas materiais o Senhor vai te dar, queridos. Olha aqui para mim, eu profetizo que as coisas materiais que você tem pedido, o Senhor já vai te dar. Fique tranquilo, só espere, trabalhe, se esforce, tenha fé, que o Senhor já vai te dar. Se já está escrito que você vai receber, mas o que nós precisamos fazer hoje, essa última parte, é começar a profetizar coisas espirituais sobre nossa vida. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se mexer, queridos, começaram a se bater. Juntos-se a cada um do outro a corda com o corpo que pertencia. Na sequência, apareceram os tendões, apareceram os músculos, apareceram a pele, apareceram tantas essas coisas que está lá em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 7 e 8. E porém, os corpos sem vida, e Deus manda que o profeta profetizasse a volta do Espírito em cada respecto corpo, em cada pessoa que estava ali. E isso aconteceu de forma milagrosa, e um exército de Deus vivo apareceu de forma grandiosa, que está lá em Ezequiel, no capítulo 37, 9 e 10. Fique de pé, por favor, queridos. Eu nunca fui tão objetivo numa pregação. Eu sei que a gente vive num mundo muito conturbado, queridos. Eu sei que a gente vive em situações que a gente olha e fala, cara, o que eu posso fazer? Eu sei que às vezes nós que somos casados, a gente vive por algumas situações que não é fácil. Eu sei que algumas pessoas que são solteiras aqui, vivem algumas coisas também que na sua vida, e principalmente num lugar distante da sua cidade, aqui em Portugal, que também não é fácil. Mas, querido, só tem um único jeito da gente começar a vencer nas nossas vidas, num todo geral, César. É você olhar para si mesmo e começar a ver quem você é em Deus. Porque uma das coisas que Deus mostrou para Ezequiel é que ele tinha perdido a noção de quem que ele era em Deus. Não é pelo profeta que ele era, pelo homem de Deus que ele era. E posso te dizer uma coisa, tem alguns momentos na nossa vida que a gente perde isso. Tem alguns momentos da nossa vida, queridos, que a gente perde esse discernimento. A gente para e as circunstâncias começam a vir, aí a gente não percebe, a gente começa a reclamar, queridos, e quando a gente vai ver,
a gente já perdeu a percepção daquilo que Deus pode fazer infinitamente mais, daquilo que pensamos ou queremos, conforme a sua vontade. Posso te profetizar algo, queridos? Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer fazer, queridos, um reviravolta na sua vida, para que através de você outras pessoas sejam impactadas. Se nós estamos atravessando um caminho, se nós estamos atravessando algo este ano, como é o tema dessa igreja, nós estamos atravessando, querido, nós precisamos atravessar isso também. Nós precisamos atravessar, querido, os medos. Nós precisamos atravessar, queridos, achar que nós não podemos fazer nada. Não, queridos, nós podemos sim. A gente só precisa profetizar e começar a fazer. Às vezes você está aqui, querido, com o seu coração dizendo assim: cara, eu não tenho jeito para fazer nada dentro da igreja. Você tem sim, queridos, você só precisa profetizar e se descobrir. Às vezes você está sozinho aqui hoje, falando assim: poxa, cara, eu estou sozinho, vou ficar sozinho. Não, queridos, Deus não fez a gente para ficar sozinho. Se acalma, Deus tem algo para você, tem uma varoa, um varão para você, fique tranquilo. Mas antes disso, comece a profetizar, comece a fazer algo também. Queridos, é ação e reação. Profetiza a sua ação, as coisas acontecer, a sua reação. Nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos começar a profetizar coisas espirituais sobre nossa vida, Gabriel. Nós precisamos começar a olhar para a gente como homens e mulheres de Deus que nós somos. Olha aqui para mim, queridos, como homens e mulher de Deus que nós somos. E olhar para nós e falar: cara, eu sou um profeta, eu vou profetizar. E querido, você quer uma coisa mais maravilhosa quando você começa a profetizar e as coisas começam a acontecer. Gente, vocês entram no fogo. Vocês querem dar até Horiuge para ver fogo sair, queridos, numa base de brincadeira. Mas, queridos, aí você quer profetizar para tudo que é lugar. E é isso mesmo que nós somos chamados, queridos. É chamados para ser o inverso deste mundo. A palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Nós só estamos aqui de paralelo até que Cristo volte. Mas antes que Cristo volte, nós precisamos fazer aquilo que Cristo chamou a gente para fazer. É o que é? Profetiza. É profetizar, queridos. Profetizar sobre os seus projetos também. Profetizar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos. É nisso que nós precisamos começar a profetizar, queridos. Feche seus olhos. Mais uma vez, o que você precisa profetizar para a sua vida? O que você precisa profetizar hoje? Sobre seu casamento, sobre seus filhos, ou até mesmo sobre trabalho, projetos. Isso daí, queridos, fique em paz que isso vai acontecer. O que você precisa profetizar por você? Porque começa com a gente, queridos. O que você precisa profetizar por você? O que você quer que o Senhor restabeleça na sua vida? Para você ter uma vida ainda mais de comunhão, uma vida mais de santidade, de oração, de jejum, de busca da palavra. Então começa a profetizar agora, queridos. Se você não quiser abrir a sua boca, fique em paz, fique tranquilo. Mas se você quiser orar de voz alta, querido, Pai, me muda, me transforma. Eu profetizo que todas essas coisas que me paralisam, Pai, não vai me paralisar mais, Senhor. Tudo isso, Pai amado, que infelizmente eu coloquei à frente, Senhor amado, com palavras negativas, seja anulada agora as palavras negativas, Senhor amado. E eu profetizo que eu vou ser sim um profeta nessa terra, um profeta para essa geração, um profeta, Senhor amado, para mudanças, para mudar a vida de pessoas, para levar algo positivo na vida das pessoas. Senhor, eu profetizo todas essas coisas negativas que foram lançadas sobre minha vida. Eu profetizo que todas as coisas que foram lançadas na vida dos meus irmãos, Pai, seja cancelada agora e que coisas comecem a acontecer, Senhor amado.
Oh, Senhor amado, que o Senhor continue, comece a restabelecer, Senhor amado, aquilo que infelizmente eles deixaram no meio do caminho, Senhor amado. Que eles sejam tochas, Pai, tochas nas tuas mãos, que eles sejam fogo nas tuas mãos, nessa nação, Pai, na família, na casa deles, no trabalho, aonde eles forem, Senhor amado. Que a palavra de profetização que eles lancem sobre as pessoas, que eles lancem sobre as situações, Senhor amado, seja realizada e eles vejam o Deus grande e maravilhoso que Tu és, Pai, o Deus poderoso que Tu és, Pai, porque enquanto Ezequiel começou a profetizar, as coisas começaram a acontecer, e ele pôde contemplar a Tua grandeza, ele pôde contemplar o Teu poder, Senhor. Então faz assim conosco também, faz assim com a gente, Senhor. Faz assim na nossa vida, faz assim na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Isso começa com a gente, Pai, isso começa conosco, faz assim conosco, para que isso possa ser transformado para as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem alto, Pá, aplauda bem alto, porque Deus já está fazendo, queridos. Eu profetizo que Deus já está fazendo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Lembra que eu falei? A primeira coisa é a gente começar a profetizar, e a segunda coisa é começar a fazer. Quer ter um pouco da experiência que Ezequiel teve no capítulo 37? Olha para o seu irmão. Se você estiver distante dele, com muito respeito, chega pertinho dele. Sabe o que você pode começar a fazer? Começa a profetizar na vida dele. E olha que interessante, às vezes você nem conhece e nem sabe o que ele está passando. Então olhe para ele e comece a profetizar. Olhe para ele e fala assim: cara, eu profetizo em nome de Jesus, isso, isso, isso. Olhe para ele, se você quiser dar um abraço nele, profetizar, profetize. Comece a viver o que Ezequiel estava vivendo, queridos. E eu creio e profetizo que você vai ter uma experiência extraordinária nessa profetização, porque eu já tive muitas, queridos, e eu quero ter ainda mais. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te agradecemos, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Que essa palavra não fique só como palavras nos nossos corações, mas que a gente possa reproduzi-las nessa semana, Senhor. Que a gente possa ser canal ainda mais de bênção em profetizar na vida das pessoas, em nome de Jesus. E que todo profetizar que a gente faça, que a gente receba algo novo do Senhor, em fé, em alegria, em crescimento, em nome de Jesus. Pai, dispersa o teu povo são e salvo, assim como o Senhor trouxe eles para esta casa, Senhor. Que o domingo deles ainda seja ainda mais extraordinário na tua presença, Pai. E que a semana deles seja uma semana extraordinária, em nome de Jesus. E assim como a nossa pastora diz, vão. Deus abençoe, queridos, até quarta-feira ou até a noite, se Deus quiser, aleluia. Consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.